Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Ciência na Religião, que faz parte do projeto de extensão Religare, desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás, com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás. Nesta edição, falaremos sobre cristofascismo no Brasil contemporâneo, com o professor Fábio Pi, que é professor do programa de pós-graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, e também doutor em Teologia pela PUC Rio. Passo agora a palavra para o professor. Muito obrigado pela sua presença. Como vai? Prazer, João, pessoal do programa Paz e Bem. É um prazer estar aqui com vocês, dialogando nessa oportunidade, dizer do carinho, da felicidade, poder estar disputando esse espaço, poder discutir sobre ciência da religião de alguma forma, e essa arena pública que a gente vê atravessada por nós aqui, né? Então, dizer da importância desse espaço e, ao mesmo tempo, na promulgação e na construção das pesquisas que nos atravessam, né, nesse Brasil atual. Então, é basicamente isso, dizer da felicidade e o carinho, agradecer o convite do programa. Estamos aí para o diálogo. Muito obrigado. Professor, e para começar, para contextualizar para o público, o que caracteriza, quais são os traços do cristofascismo em geral? O João, eu acho que para falar sobre o cristofascismo, primeiro eu tenho que dizer a época, né, que a gente viveu e que a gente vive um pouco, né? Eu, no ano de 2013, eu tive aula da Maria Clara Bingman, e aí eu fui apresentado uma obra de uma teóloga luterana, depois luterana e católica, né? Depois ela se transformou em católica, chamada Dora Tisoli, né? E ali foi apresentado pela primeira vez ao termo, né, cristofascismo, quando a Dorothy está preocupada em descrever tanto a vivência dela no nazismo, né, quanto também, como ela era professora em Nova York, nos Estados Unidos, ela vivia um pouco essa dinâmica dos movimentos supremacistas brancos, e ela reconheceu uma conexão no que se diz respeito ao ódio, ao diferente, a diferentes grupos sociais e tudo mais. E faziam isso em nome de Deus. Nos Estados Unidos, ela vai dizer que as agências americanas fundamentalistas, as igrejas fundamentalistas, a agência americana fundamentalista dos Estados Unidos, principalmente do sul dos Estados Unidos, ajudavam a construção de uma mentalidade de caça ao diferente, né? Então, ela vai analisar os setores da Ku Klux Klan, supremacistas brancos, para falar sobre isso. E aí, a Dorothy Tisoli, ela não estava tão preocupada com a construção de um Estado. Ela não tinha tanta preocupação, a não ser nas últimas obras, mas para pensar essa dinâmica em termos de Estado. E a minha maior preocupação, a minha preocupação basicamente é essa, é pensar como que temos razões no Brasil atual, como que o pleito religioso ganhou tanta relevância na arena política, que acabou por construir, em termos de movimentos conservadores, acabou de construir instâncias muito duras, muito severas, de caça aos diferentes pela via religiosa. E aí o símbolo disso, eu acho que a primazia disso, é o que a gente vê hoje em dia com a figura do senhor Jair Messias Bolsonaro e todos os grupos que circulam o governo Jair Messias Bolsonaro. Então, o Bolsonaro utiliza versículos bíblicos, senhas bíblicas, faz leituras teológicas sobre a vida, isso mediante a uma severa caça aos diferentes setores sociais heterodoxos, movimentos negros e movimentos indígenas, né? Então, nesse sentido, o cristofascismo aponta de um amplo movimento de autoritarismo cristão pela via da política, né? Então, o Bolsonaro seria o símbolo disso. O cristofascismo seria, então, a relação
religião e política, uma razão dessa relação, mas especificamente a conexão das grandes corporações religiosas cristãs, fundamentalistas no lado evangélico e conservadoras, tradicionalistas no setor católico, como que elas se imbricam, como que elas se relacionam no governo Bolsonaro, como que as suas pautas cristãs, que geram, inclusive, a caça aos diferentes, as diferentes formas de formação familiares, diferente caça a professores, aos professores, aos setores que pensam o Brasil de forma plural, como que esses setores caçam, como que esses setores agem de forma na luta pelo silenciamento de setores heterodoxos no Brasil. Então, cristofascismo seria, assim, uma expressão do atravessamento de religião política, do atravessamento da religião na política, mas que permitiu, inclusive, a construção do projeto de Bolsonaro em 2018, em qual a gente começa a ver um desenho para 2022 em termos de campanha eleitoral. Então, o cristofascismo é a relação das grandes corporações religiosas cristãs com o governo, munindo o governo com linguagens, com símbolos, com todos os elementos do cristianismo hegemônico, né, para gerar um Estado que é cerceador, que permite a morte dos pobres, que, muito pelo contrário, se interessa pela morte dos pobres, né? Vale a pena lembrar, nós estamos ainda em pandemia, e o governo segue não permitindo os dados sobre a quantidade de infectados, de mortes, segue não fazendo toda essa caminhada que todo mundo se faz, né? Então, nós temos esse panorama geral que eu acho que é importante se salientar. Assim, o cristofascismo, nesse sentido, seria uma modulação do que se chama, uma modulação cristã do que se chama Michel Levy, um teórico argentino, Wittgenstein, vão chamar de um neofascismo, né? Neofascismo como sendo uma nova versão do fascismo que se reestrutura a partir da década de 70, 60, 70, e que não tem mais o clima mundial para se ter a apreensão fascista, né? Do que se tinha na década de 30, 20 e 30 no mundo, quando se tinha dissolução de parlamento, quando se tinha a ênfase no Estado maior, né? Quando se tinha não tinha uma pluralidade, na primeira onda do fascismo, uma pluralidade partidária, mas apenas um partido, né? Se reconhece que a partir de 60, 70 não é interessante toda essa configuração do fascismo clássico, e aí vai se construir uma nova forma de fascismo, né? Um neofascismo, Michel Levy por Wittgenstein, que vão dizer que, olha, tem esse diferencial, o diferencial é que a partir de 70, então, esse neofascismo ele vai começar, ele se reestrutura e vai ajudar na promulgação, na reconstrução do capitalismo, né, no mundo, nos diferentes estados do mundo. Então, o que é interessante, então, é que, para mim, o cristofascismo é uma apreensão, é uma nova versão desse neofascismo. O cristofascismo é uma nova versão, é uma forma recente desse neofascismo, que basicamente promove o que o antigo fascismo fazia, quer dizer, a caça ao diferente pela via do Estado. O que se tem de diferente agora, um certo diferencial, é a forma com que o Estado se articula, né? Os seus dirigentes. Nesse caso, o primeiro fascismo da década de 30, o Estado era inchado, né? Vale a pena pensar o Vargas, né? Vale a pena pensar o Hitler, o próprio Mussolini. O Estado era inchado e se tinha uma certa ênfase na recepção de pobres e tudo mais. Agora não mais. Agora se tem uma vinculação com a construção do chamado neoliberalismo, ou para alguns, para o ultra-neoliberalismo. Então, se usa hoje em dia a linguagem religiosa, as mensagens cristãs, por exemplo, conheceis a verdade vos libertará, enfim, o texto de Provérbios. Mais recentemente, Bolsonaro utilizou um texto de Gênesis para falar sobre a criação do mundo. Então, assim, o que é interessante para a gente é que, para mim, se tem uma nova especificação desse neofascismo no Brasil, e esse neofascismo
versão do neofascismo vem relacionada, dando um poder muito, muito pomposo para as grandes corporações religiosas evangélicas e católicas. Né? E aí, Padre Paulo Ricardo, Renato Kirchner, né? Setores altos do Senhor no mundo católico, os setores tradicionalistas, e no mundo evangélico, os setores tanto pentecostais, das mais variadas expressões, se articulam, as grandes corporações pentecostais se articulam com o governo, vai para lembrar Cida Malafaia, Edir Macedo, tem um tanto quanto de uma série de relações com o governo Bolsonaro, e também setores protestantes tradicionais, como os batistas, os presbiterianos, vem também munindo o Bolsonaro de uma série de jargões, textos bíblicos e exegeses políticas que ajudam no processo de construção desse chamado cristofascismo. Nesse caso, eu estou tanto lendo a Dora Tisoli, como também estou lendo os autores do que vem se chamando hoje em dia de neofascismo, né, nos últimos tempos. E no Brasil, professor, quando foi possível notar o cristofascismo de forma mais clara? Existiu algum ponto de partida para estudar esse movimento de forma mais profunda? João, eu agradeço a pergunta. Eu acho que nós temos duas velocidades nesse processo. Duas diferentes velocidades. A primeira velocidade, vamos dizer assim, é a mais lenta, a mais antiga. Dentro da historiografia, as pessoas vão dizer que é, vamos dizer assim, uma longa duração. Né? Uma longa duração. O cristofascismo, eu acho que ele tem, para mim, ele é recente, ele vem desde do processo de construção do bolsonarismo, desde 2018, talvez um pouco 2016, com a relevância da Frente Parlamentar Evangélica. É um fenômeno recente, mas ele está ligado, absolutamente ligado com a formação brasileira. Então, por isso que eu estou falando, tem uma velocidade que é antiga, que remonta ao processo de formação do Brasil, né? Porque essa relação de religião política nunca foi uma questão separada no Brasil. Vale a pena lembrar da formação brasileira, quer dizer, a igreja ajudou a formar a colonização, ajudou a construção, a igreja católica ajudou a construção da colonização brasileira, brasílica primeiro. A igreja reformada, ela chegou no Brasil também por volta de 600, ela também fez celebrações e participou também mais do catolicismo, né? Participou da formação dos primeiras lideranças coloniais no Brasil. Né? Vale a pena lembrar também que Dom Pedro II fez uma série de celebrações na Catedral de Petrópolis, na Catedral do Rio de Janeiro, quando ele foi empossado e recebeu o título de ungido também pela Igreja Católica. Também se lembra que Vargas também participou de celebração com o cardeal Leme e ajudou depois ao processo de construção do que vai se chamar do Cristo Redentor, um grande símbolo religioso do Rio de Janeiro que recebeu patrocínio direto da Igreja Católica, da Igreja Católica, óbvio, né, mas também do governo brasileiro à época. Não posso deixar de dizer também da figura de Juscelino Kubitschek, né, que foi fazer uma celebração para inaugurar o que vai se chamar de Brasília. Brasília, inclusive, é um nome dado por um bispo muito ligado a Juscelino Kubitschek à época, né? Então, assim, o que eu estou dizendo, e a ditadura militar recebeu o general Médici, ele fez o segundo dia dele de mandato, quando assumiu o mandato, ele fez uma celebração levada por um cardeal chamado Dom Eugênio Salles, né, na Catedral do Rio de Janeiro, e ele recebeu a unção dizendo que ele seria um general que ia limpar o Brasil, do comunismo, dos vermelhos e tudo mais. Então, João, o pessoal que está escutando aqui do programa, primeiro dizer que o cristofascismo tá bom, eu acho que é uma nova modalidade, mas eu não posso deixar de dizer que existe um amplo processo de relação dos cristianismos com o poder brasileiro. Então, aí por isso que eu vou dizer, no Brasil, desde a formação brasílica, eu tenho uma chamada teologia do poder autoritário. Uma teologia que se articula a partir da formação dos diferentes estados que formaram o Brasil. Né? Então, essa longa duração, o que eu estou chamando de diacronia da teologia do poder autoritário,
ela vem desde a formação brasileira com a Igreja Católica. Eu não posso desprezar isso. O que se faz a partir da década de 80, na verdade de 86, no mundo evangélico, com a política, ele está absolutamente relacionado com o que se praticou no passado com a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica também, a partir de 86, ela não despreza toda essa sua sabedoria, essa correlação, mas ela pratica de forma diferente a relação religião-política do que o mundo evangélico. Então, a partir de 86, nós temos a eleição de 33 deputados evangélicos, senadores evangélicos, que vão formar o parlamento brasileiro. E esses deputados, senadores, estão, em 86, já absolutamente ligados com as grandes casas missionárias evangélicas. Nesse caso, eu vou citar duas grandes casas missionárias evangélicas. A igreja não é uma casa missionária, os batistas sim, mas a Igreja Universal do Reino de Deus já faz uma série de deputados e senadores na época, né? O próprio Harold de Oliveira se elegeu à época nisso, e também o mundo batista faz também alguns deputados e senadores à época. Então, as grandes corporações religiosas evangélicas e católicas já principalmente evangélicas, começam a se destacar em 86. Isso vai crescendo, quer dizer, ao longo das diferentes ao longo dos diferentes mandatos políticos, vão aumentando a quantidade de deputados, senadores, vereadores evangélicos e católicos. Isso vai ganhando importância, né? Até o ano da década de 2010, quando, no âmbito do governo Lula, vai se firmar, vai se construir o que vai se chamar de Frente Parlamentar Evangélica. A Frente Parlamentar Evangélica é um braço das grandes corporações religiosas evangélicas, que estão respondendo pelas igrejas. Então, os deputados, senadores, os vereadores que vão ser eleitos pela Frente Parlamentar Evangélica respondem diretamente aos mandatos às suas igrejas, às suas grandes corporações que enviaram e construíram e fizeram votos a favor deles, né? Então, a partir de 2010, eu não estou sendo preciso aqui, mas é mais ou menos isso, a partir de 2010 vamos ter a formação da Frente Parlamentar Evangélica, que é um braço poderoso, e foi um braço poderoso da construção, e, na verdade, é um braço poderoso do desvencilhamento do setor evangélico, do PT, mas, mais do que isso, foi um braço fundamental do processo de impedimento de Dilma Rousseff. Eu não posso falar de impedimento de Dilma Rousseff sem falar do nome de, por exemplo, Cyril Malafaia, que fez uma série de incursões no ano de 2016, antes do impedimento, fez uma série de incursões, indo direto na celebração da Frente Parlamentar Evangélica, conversando com deputados sobre a importância do impedimento de Dilma Rousseff, porque ela era gaysista, comunista, ela estava dando calote no Brasil, e também sem falar da figura que eu acho que é mais emblemática em termos de Frente Parlamentar Evangélica, o senhor Marcos Feliciano, que ocupou durante muitos momentos a presidência da Frente Parlamentar Evangélica. Marcos Feliciano faz um vídeo um mês antes do impedimento de Rousseff, dizendo que ele foi traído pelo Dilma Rousseff e que o setor evangélico foi traído pelo Dilma Rousseff. Então, o que nós temos, então, a partir de 2016, o próprio processo em 2016, no âmbito do próprio impedimento de Dilma Rousseff, nós temos meio que a escolha, já de forma direta, de Jair Messias Bolsonaro como possível presidente do Brasil, quer dizer, candidato que vai ser apoiado pela Frente Parlamentar Evangélica. Uma coisa que aconteceu e que não é muito explicitada por aí é que, no âmbito do próprio processo de Dilma Rousseff, a Frente Parlamentar Evangélica muito ativa nesse contexto, o Jair Messias Bolsonaro, junto com a família, vão para Israel para serem batizados por um deputado federal que era ligado à Frente Parlamentar Evangélica, que é o pastor Everaldo. E quando eles voltam, Everaldo, Bolsonaro, eles voltam para o Brasil para votar, ele já cai sobre ele essa áurea de um presidente, de um futuro candidato cristão, verdadeiramente cristão, batizado e tudo mais. Então, eu não acho que é possível desvencilhar o processo organizativo de Bolsonaro, a ascensão conservadora, a ultraconservadora de Bolsonaro, sem falar desse âmbito, dessas configurações que vão acontecendo a partir de 2016. 2018, ele é afirmado como presidente, como candidato, que vai receber apoio de diferentes setores evangélicos e católicos conservadores. Vão ter uma série de reuniões que acontecem no meio de 2018, firmando a aliança
Bolsonaro com o Universal, Bolsonaro com a Igreja da Graça, com a Igreja Batista, com a Igreja Presbiteriana, com os católicos conservadores, e aí então nós temos então um jargão importante de Bolsonaro, com essa verdade, verdade os libertará, como símbolo de um cristianismo que habitou o Brasil e que construiu missão no Brasil, né? Com essa verdade, verdade os libertará, um texto muito importante, muito emblemático do setor, principalmente evangélico e católico no Brasil. Ele vai utilizar isso como parâmetro eleitoral. Então, esse cristofascismo, o que eu chamo de cristofascismo, que começa a se mobilizar a partir de 2018, a partir das campanhas eleitorais de 2018, com a promessa de diminuição do Estado, com a promessa de caças mamatas, caças esquerdas, promessa de luta social direta contra os pequenos agricultores, né? Permissão de queimadas, permissão, entre aspas, de queimadas na Amazônia, de caça de militante, caça de professores heterodoxos, diferentes setores. Isso começa a brotar em 2016. Contudo, eu não posso deixar de dizer, e aí esse é o dado, essa chamada que eu já falei no começo, na teologia do poder autoritário, de 2016, 2018 para cá, o que eu chamo de cristofascismo brasileiro. Que é o quê? Que é absolutamente ligado com essa longa duração desse catolicismo que se articulou com o poder brasileiro, né, desde a formação. Então, João, o pessoal que está me escutando aqui, eu acredito que existem duas velocidades. Claro que o que acontece do Bolsonaro de 2018 para cá é um fenômeno muito específico, mas está absolutamente ligado com uma teologia, com algo do Estado brasileiro que já vinha se articulando desde o processo de formação do catolicismo no Brasil. Então, nós temos duas velocidades. Nós temos a chamada teologia do poder autoritário, que é a teologia do Estado, vamos dizer assim. A teologia do Estado sempre existiu no Brasil, desde o catolicismo, que ajudou, que o Brasil foi formado uma pia batismal, como uma celebração católica. Ele foi formado, assim, na verdade assaltado, mas foi organizado a partir disso. E em 2018 para cá nós temos uma razão específica, e é o que eu chamo de sincrônica, né? Desse tempo de pequena, do tempo imediato, tempo presente, que nós temos então uma nova modulação presidencial sobre o discurso moralizante cristão, que caça os diferentes setores, que é contra a formação do Estado, de políticas sociais no Estado, mesmo diante de uma pandemia que nunca se matou tanto em termos de uma doença, assim, uma epidemia ou uma cidemia, como alguns vão dizer, nunca se matou tanto no Brasil. Mesmo assim, se tem afirmações como, por exemplo, emprego, ou então vacina, tem essas razões. Então, o que nós temos aí no Brasil é algo específico, é verdade, do tempo presente é uma coisa específica, mas está absolutamente ligado com o histórico autoritário que o catolicismo ajudou a organizar no Brasil. Diferentes governos, diferentes razões autoritárias que o Brasil já se viu atravessado. Professor, o senhor já falou um pouco sobre a representatividade e a força desse movimento que elegeu o presidente Jair Messias Bolsonaro. E agora, considerando a gestão, o fracasso econômico e as consequências da gestão atual, o cristofascismo se encontra com o mesmo poder que em 2018, ou ele enfraqueceu um pouco, ele está ainda mais forte? Como ele se encontra atualmente e qual é a perspectiva para 2022, para esse ano de eleição? João, eu estou fazendo um texto agora. Eu acho assim, a gente está vendo as pesquisas, né, as boas pesquisas. Já surgiu, inclusive, uma pesquisa bolsonarista agora, dizendo que ele tem 32% de voto, mas assim, diferentes setores, assim, a UOL, diferentes setores vêm apontando como Lula vem ganhando força, assim, inclusive a própria indicação de que ele ganha no primeiro turno, né? Que ele ganha no primeiro turno. Mas, João, eu sou um pouco descrente em relação a isso, né? Eu não acredite que pode acontecer a vitória eleitoral do projeto petista novamente. Não é isso. Mas eu sou descrente no seguinte sentido: eu acompanho um pouco de perto dois países. Assim. Primeiro,
A França, eu acompanho um pouco os jornais franceses, e embora a Marine Le Pen tenha perdido sistematicamente, ela tem muita força popular na França, né, atual. Diz que é impossível não ter um diálogo com o setor da extrema-direita francesa atualmente na organização social do parlamento, né, nessas coisas. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é mais próximo ao Brasil, que se desponta em relação ao Brasil, é os Estados Unidos. Assim. Nós temos a derrota ano passado retrasado, de Trump para Biden, né? John Biden. Mas o que acontece é o seguinte: tivemos então uma invasão no Capitólio, tem uma série de ações acontecendo dessa extrema-direita americana, inclusive a indicação inicial de que o Trump não sairia do poder, né? Me deixa muito preocupado, Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e que vêm dizendo para mim, só Fábio, a cada ação do governo Biden que não sai muito bem à extrema-direita, quer dizer, o Partido Republicano ele ganha mais adeptos, assim. Mesmo, ele perdeu, ele ficou com 40 e poucos % tal, mas ele vem se fortalecendo nos últimos tempos. Então, o que eu acho é que mesmo diante de um processo de perda eleitoral do bolsonarismo, né, do que eu vou chamar de cristofascismo brasileiro, eu acho que ele está muito forte ainda, né? 21% da população brasileira ainda vota, mesmo nas pesquisas dos grandes institutos, 21% vota em Bolsonaro. Isso é parte significativa. 20% é parte do que a ditadura ajudou a organizar, é o grosso que ajuda conservador e ultraconservador brasileiro. Então, assim, o que a gente vem falando é o seguinte: olha, mesmo acontecendo a derrota do projeto bolsonarista nas próximas eleições, 2022, ele segue muito forte. E quem sabe depois pode ser que ele volte novamente ao poder. Então, assim, o que a gente precisa mesmo, aí eu vou severamente, é pensar um processo de longa duração, né? De formação de organização educacional brasileira, de reflexão sobre o que o Brasil né? Correr um pouco dessas narrativas que aconteceram durante o próprio projeto do governo petista, que não aconteceu a prisão dos generais da ditadura militar, que tanto torturaram diferentes setores do Brasil, né? O que eu acho é que nós devemos revisitar a memória de forma diferente. Quem são os ditadores, quer dizer, os generais, os militares que apoiaram, e fazer sim o processo, o procedimento jurídico contra esses sujeitos, que essas pessoas sejam entendidas e compreendidas como criminosos que usam o Estado brasileiro para praticar violência, né? Para praticar caças diferentes, né? Então, assim, o mesmo se faz com relação ao governo Bolsonaro, que já vem sendo sinalizado pelos tribunais mundiais, como, por exemplo, a Haia, como um criminoso, um ditador, né? Vale a pena dizer o seguinte: a luta não vai ser ganha com a vitória do governo do PT. Muito pelo contrário. O que Bolsonaro mostra para a gente, de forma direta, mostra que essa elite, essa formação brasileira ligada ao setor conservador, preocupado com conservação, preocupado com o bem-estar social, que justificou a ditadura militar e que agora gerou Bolsonaro, é parte significativa do Brasil. Então, desculpe, João, pessoal, eu não sou muito... eu não tenho muito... Assim, eu não sou... Eu sou pessimista em relação a isso. Eu acho que é um longo processo que a gente vai ter que passar. Um longo processo, não é um processo de 10 anos, como foi o governo petista. Não é. Um longo processo, 50 anos, pelo menos, de brincadeira, para a gente tentar cada vez mais aprofundar o que se chama democracia brasileira, que não é só essa democracia liberal que a gente fica discutindo por aí.
Realmente. Professor, infelizmente a gente chegou ao fim do nosso bate-papo. Deixo aqui o espaço agora para as considerações finais, para algum agradecimento ou alguma coisa que não foi abordada aqui. João, pessoal daqui, primeiro eu quero dizer da felicidade, né? A felicidade de poder participar do programa, de poder dialogar, estar aqui tendo esse espaço, né? A gente precisa amplificar esses espaços. Os espaços precisam se tornar cada vez mais cotidianos para a gente, porque assim reuniões em conceito em contexto de pandemia, em contexto de um governo autoritário que nós vivemos hoje, reuniões ajudam a gente a traçar caminhos comuns, né? Pensar a vida e traçar elementos em comum. Então, assim, o meu pedido é que não pensem apenas. É claro que o processo eleitoral de 2022 é absolutamente importante para, pelo menos, reajustar a democracia brasileira, né? Reajustar a democracia. É óbvio, é importante, sim, né? Pensar pragmaticamente a eleição é importante quando se tem perda de direito, perda de bolsa na universidade, diminuição dos departamentos dos institutos. Travar alguns amigos e companheiros nossos da universidade foram embora do Brasil, outros sofrem até hoje com lixamentos públicos e tudo mais. Isso é importante assim, de ser dito, né? A gente precisa restaurar um mínimo de democracia do que se chama democracia no Brasil, no mínimo. Mas para aqueles que só olham as eleições, eu tenho uma informação, uma coisa para dizer assim. A gente precisa de pelo menos mais 50 anos para travar a ditadura militar, civil, a ditadura civil, empresarial, militar brasileira. Não se pode esquecer que Bolsonaro tem pelo menos 7.300 militares no governo dele atualmente. Tem muito mais. Ele tem basicamente o dobro do número de militares que tinham na época do governo da ditadura militar. Também não posso deixar de dizer de que eu concordo com Vladimir Safatler, né? Eu não acho que a saída de Bolsonaro, se caso ele perca, a saída dele do poder será pacífica. Ninguém coloca tantos militares no poder para sair de um dia para o outro. Então, o pessoal que está escutando, o pessoal que está aqui acompanhando, o que eu tenho a dizer é o seguinte: a democracia é uma instância em luta. Nós temos que aprofundar a democracia. Isso significa, nesse exato momento, lutar por ela. Lutar pela igualdade, lutar pelo aprofundamento da justiça, lutar por terra para todos, lutar para reconhecimento de diferentes tradições, diferentes expressões de gênero, lutar para que as mulheres sejam mais ouvidas e participem da vida da universidade, lutar para que os movimentos negros, indígenas, cada vez mais ocupem os lugares que foram abnegados para eles. Então, a democracia, a eleição de 2022, que está agora pintando para a gente, é apenas um sinal. Apenas um sinal. Está aqui nas nossas mãos para a gente, para os nossos tios, para nossos filhos, construir ela efetivamente, diariamente, na nossa luta, nos nossos trabalhos, na luta eleitoral de agora, que está por vir, mas, sobretudo, pensar que ela é um processo que está em retomada, mas que precisa cada vez mais da nossa participação, senão na democracia, né? Senão não é luta justa. Estamos aqui para trilhar essa luta justa juntos, para denunciar, sobretudo, também as grandes corporações religiosas cristãs que apoiam governos descaradamente, apoiam governos absolutamente ligados com as caça aos pobres, que tem nada ligado com a memória de Jesus. Então, o nosso trabalho está só no começo. Estamos começando a ver uma possibilidade de futuro, mas não adianta falar de futuro se não fizer crítica do passado. Não adianta falar de futuro se não se interessar diariamente pela luta democrática, pela administração de bens públicos, pela repartição de terras. Não adianta. Então, aqui o meu pedido, a minha fala,
de que cada vez mais esse espaço se amplifique, que fiquem atentos para as fake news, fiquem atentos na luta democrática sempre. Muito obrigado, muito obrigado.